Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser um estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda com alegria. Canta o refrão do salmo. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. 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 Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A cena que nós acabamos de ouvir se desenrola um samaritano andando junto com os judeus. E é interessante porque havia entre os samaritanos e os judeus uma antipatia mútua entre ambos. Algo bem cultural da época. E é interessante porque lá em João capítulo 4, naquele relato onde Jesus dialoga com a samaritana, João deixa de uma forma bem explícita esse relacionamento difícil que existia entre eles, quando a samaritana diz a Jesus: como tu, que és um judeu, me pedes de beber, sendo eu uma samaritana? Porém, neste evangelho, algo nos chama a atenção: a dor, o sofrimento daqueles leprosos, os ressentimentos de raças ficam abaixo da dor. E a dor faz com que esse relacionamento fique acima dos preconceitos raciais. E também um outro aspecto, até porque a lei de Moisés dizia assim, lá em Levítico, que o leproso, para evitar o contágio, como se fosse nos tempos de hoje o Covid, deviam viver longe do convívio com as pessoas e dar mostras visíveis da sua doença. Vê como as coisas se repetem de uma outra forma. Os tempos passam
E a palavra do Senhor se atualiza de uma outra forma. Eles precisavam dar mostras. Hoje, para a gente entrar em alguns lugares, tem que dar mostra. Não é assim? Eu fui num evento que várias pessoas que não levaram a amostra não puderam entrar, tiveram que retornar. Só entravam se mostrassem que estavam bem. Na época dos leprosos era assim. Por quê? Porque já havia uma lei estabelecida por Moisés. O enfermo, era assim que dizia, atacado de lepra, andará, naquela época, com roupas rasgadas e com os cabelos soltos, emaranhados, cobrirá a barba e gritará. Essa era a ordem dada por Moisés: impuro, impuro. E será impuro enquanto durar o seu mal. E sendo impuro, ele era obrigado a habitar sozinho e fora do acampamento. Olha os tempos. Covid, um espirro afastava todo mundo. Não era assim? A gente está um pouquinho mais tranquilo, graças a Deus. Mas nós entramos numa loucura. Eu lembro que quando eu cheguei de férias na casa do meu pai, que tinha falecido, fiquei mais de um mês. Quando eu abri a porta da casa 10, que os padres me viram chegando, cada um correu para um lado, Padre Roger, Padre Adriano. Eu tomei um susto. Eu estava acostumado, né? Falei, meu Deus, se arrependimento matasse, eu não tinha ido embora. Eu me senti tão desprezado na hora. Depois eles me explicaram que a ordem que foi dada pela nossa médica, que eles se mantivessem distância, que eu entrasse naqueles 7 dias de isolamento. Compreensível, mas o primeiro impacto, olha, me arrependi. Falei, se eu soubesse, tinha ficado lá no Tocantins, na casa da minha mãe. Mas é um momento. Mas naquela época, era assim que os leprosos... Para você entender o contexto do evangelho que nós acabamos de ouvir. Por que que esses leprosos, eles também precisam gritar à distância? Eles não podiam se aproximar de Jesus. A lei não permitia. Entre eles haviam 9 judeus e um samaritano. E qual foi o grito deles hoje? Gritem para o padre ouvir. Vamos lá? Eu gritei no microfone. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Gritem. Como havia uma distância, não fala o texto bíblico quantos metros, se eram quilômetros, quilômetro, não fala. Mas eles precisavam chamar a atenção de Jesus. Por uma necessidade pessoal que eles estavam vivendo. Agora imagina a lepra. Imagina todo o contexto do leproso. Os sentimentos desses 10. As feridas não só causadas pela lepra, mas as feridas causadas pelo descaso, pelo desprezo, pela exclusão, pela rejeição, pela desconsideração e tudo mais. Eles não tinham mais acesso à família, eles tinham que ficar fora do acampamento, eles não tinham convívio social mais com as pessoas. Eles eram literalmente colocados à parte, à margem da sociedade. Mas Jesus é sempre interessante. Ele quebra os protocolos da época. Às vezes eu fico escutando a gente usar chavões religiosos, bonitos. Uma igreja católica
a gente fala com gosto. Discípula e missionária. É bonito falar, discípula e missionária. Mas quem é o discípulo e quem é o missionário? Qual é o modelo do discípulo e qual é o modelo por excelência do missionário? Jesus. O que Jesus fazia? Como que ele se relacionava com as mais diversas realidades da sociedade da época? Quebrando protocolos. Por quê, padre? Porque a pessoa estava acima de qualquer realidade humana, social, religiosa. O sábado, quando ele é criticado a respeito do sábado, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque eles colocavam uma importância da lei acima da pessoa. E Jesus vem e quebra esse protocolo de lei que está acima da pessoa. Olha que interessante. Diz o nosso querido Papa Francisco. Qual é o objetivo da igreja? Vai dizer o Papa Francisco. É um objetivo grandioso. Não deixar ninguém para trás. Esse é o objetivo da igreja, não deixar ninguém para trás. E quando fala ninguém para trás, ele está dizendo ninguém é ninguém. Se é leproso, seja lá quem for, ele não pode ficar para trás. Ele precisa ser incluído, trazido para perto. Nós precisamos aproximá-los e não distanciá-los. A gente precisa estar muito vigilante com algumas ideias que são propostas a nós, porque a gente acaba cedendo e colocando o evangelho sujeito a essas realidades. O evangelho sempre precisa estar acima dessas realidades. Esse foi o grande enfrentamento de Jesus. Ele não podia, por lei, porque ele era um judeu convicto. Se ele fosse um observante da lei como os fariseus, ele não podia, em hipótese alguma, se aproximar de um leproso. Mas olha o que diz o evangelho de hoje. Eles gritam, ao vê-los, Jesus diz: ide apresentar-vos ao sacerdote. Diz, como se eles são leprosos? A lei não permite. A lei é muito clara. Quem vai dar o reingresso deles à sociedade é o sacerdote. Por isso que Jesus manda que eles vão até o sacerdote. Essa é a lei para o leproso. No dia de sua purificação, será levado ao sacerdote. Jesus está cumprindo a lei. Mas o que ele está provocando no coração daqueles homens? Primeiro, que eles cumpram os ritos estabelecidos por lei. Mas algo importante para nós deste evangelho: a obediência dos leprosos supõe uma prova de fé nas palavras de Jesus. E quando eles se submetem a esta ordem, o milagre se estabelece, o milagre acontece. Eles poderiam muito bem não obedecer a Jesus, porque eles estavam gritando para ele, eles queriam a atenção dele. Mas Jesus joga para eles um desafio. Lembra de Naamã, o leproso, que critica o profeta? Eu vim de tão longe, na minha região há rios muito melhores do que esse riozinho aí, ó, minha boca. E você manda eu mergulhar nesse riozinho 7 vezes? Se fosse para mergulhar, mergulhava nos rios da Síria, que são muito mais imponentes. Aí o servo de Naamã diz para ele: meu senhor, se o profeta te pedisse algo tão difícil, talvez você não faria. Mas como ele está te pedindo algo tão simples, mergulha. Quando Naamã se humilha, cede, fica imaginando Naamã, abaixa, levanta, nada. Abaixa, levanta, nada. Abaixa, levanta.
Mas quando ele se submete à voz do profeta, no 7º mergulho, quando ele levanta, o seu corpo está totalmente purificado. Acontece com os leprosos. Ide ao sacerdote. Eles estão indo, porque eles estavam diante de uma obediência à voz de Jesus. Quando eles estão indo, eles observam que a lepra desapareceu dos seus corpos. E aí o evangelho continua falando que só um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer era um samaritano. Demonstrando a gratidão de alguém que era um estrangeiro, que é alguém que, além de ser estrangeiro, era um leproso. Além de ser leproso, era um desconsiderado, por ser estrangeiro, por ser leproso, mas que teve dentro do seu coração esse sentimento extraordinário de gratidão pelo bem que ele experimenta da parte de nosso Senhor. Que Deus está querendo provocar em mim e em você hoje, dentro dessa liturgia. Primeiro, despertar os nossos corações para esta atenção a quem eu e você devemos recorrer. E no recorrer a quem eu e você devemos aprender a gritar. Porque às vezes é preciso gritar. Não que Deus seja surdo, mas há tantas realidades que tentam tirar a nossa atenção, que às vezes nós precisamos gritar para que o nosso grito se sobressaia a essas realidades que querem tirar a nossa atenção, que querem nos levar a um descrédito, a uma desconfiança, a um medo, a uma insegurança. Mas nós estamos diante daquele que pode. E quando eu grito, olha o reconhecimento deles: Jesus, mestre. Eles vão além, reconhece ele um rabino, alguém que tem autoridade. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Eu acho que há muitas pessoas hoje vivendo essa realidade. Tem compaixão de mim. O fardo está pesado demais. Eu não aguento mais. Já ligaram no meu WhatsApp. É cobrança em cima de cobrança. Não sei mais de onde tirar. Está difícil. É tanta realidade difícil, padre, que tenho pensado besteira para tentar resolver esse problema rápido. Mas nós temos alguém que nós precisamos recorrer gritando, se preciso for. Eu tenho chamado a atenção da igreja, mais por causa de uma experiência pessoal, do que simplesmente pelo conhecimento teórico. E não é por causa do Covid, já tem um bom tempo que Deus tem colocado no meu coração essa confiança nele como meu remédio. Meu remédio. E eu tenho feito de missa para missa essa experiência de tomar a minha dose necessária para o dia de hoje. Eu só estou celebrando hoje esta missa do Clube de Evangelização. Eu não celebrei uma outra. Então, porque eu não celebrei uma outra, o meu coração aguardava ansiosamente por este momento, porque é a hora de eu tomar o meu remédio. A minha mãe toma um remédio controlado, chama Prolopa, porque ela tem Paxo. Ela precisa tomar o remédio todos os dias, às 18 horas em ponto. É uma ordem médica. E ela tenta ser obediente já há anos a esse horário. Porque se ela não tomar o remédio, ela vai ter uma noite terrível. O Paxson faz com que ela grite, faz com que ela tenha pesadelos, faz com que ela caia da cama. É uma realidade difícil. Mas quando ela toma o remédio às 18 horas, ela consegue ter uma noite em paz. Uma noite tranquila. Jesus é muito mais poderoso do que o Prolopa. Amém? Você crê disso? Estou falando do Prolopa porque é o remédio que a minha mãe toma. Mas você pode colocar o seu remédio.
Aí, Padre, eu tomo esse, tarja preta. Eu estou dizendo a você que Jesus é muito mais poderoso. Mas eu preciso dar crédito ao remédio. Até para que o remédio faça efeito. Se eu não dou crédito ao remédio, se eu desconsidero o remédio, se eu ignoro o remédio, se eu deixo para lá o remédio, eu vou sofrer as consequências por não obedecer às ordens estabelecidas pelos médicos. Eu vou pagar o preço pela minha desobediência. Padre, ele teve um surto, ele está tendo um surto porque ele deixou de tomar o remédio. E ele precisa voltar ao remédio, mas ninguém está convencendo ele que ele precisa, ele não quer se convencer, melhor dizendo. E aí cria o transtorno na vida pessoal dele, cria o transtorno na vida pessoal dos que estão próximos. Porque o que vai levá-lo novamente à serenidade, infelizmente, é aquele remédio, ou felizmente. Depende do contexto. Jesus é muito mais poderoso. Quando a gente toma o remédio, indo para casa, a gente percebe. Essa semana, segunda-feira, eu não estava assim, tão legal, fisicamente. Eu fui celebrar em São José dos Campos com o meu amigo Cassiano. Jesus me levou de Cachoeira ao hospital de São José, na Canção Nova de São José, para lá eu tomar meu remédio. Mas voltar em paz. Falei, Cassiano, Deus acho que me levou para São José, porque Ele queria fazer em mim lá em São José. Porque eu poderia ter celebrado aqui na Canção Nova. E ter tomado um remédio aqui, já em outro momento. Mas como a programação da missa era lá, eu deixei para tomar lá o remédio. Mas eu voltei tão bem, eu falei, a missa foi toda para mim. Por quê? Porque eu sou um dependente desse remédio, tanto quanto você. Eu preciso, eu necessito, mas nós precisamos fazer valer o remédio, irmãos, e ser fiel. Se é ordem dada, obedeçamos. A quem, Padre, que nos ordenou tomar o remédio? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que bonito, é gratuito, você não paga nada. É só entrar numa fila, já. Ali os auxiliares vão apresentar para você. Palavra forte, meu Deus do céu. É que a gente não tem dimensão da palavra que vocês proclamam, que eu proclamo. Corpo de quem? De quem? De Cristo. Meu Deus, que é isso? Manuel, o corpo de Cristo. Não é loucura? Corpo de Cristo. Que loucura extraordinária é essa, meu Deus, que eu vou receber? O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É que a gente não tem dimensão. Acho que nem eu tenho dimensão da grandeza. Só que a gente toma de qualquer jeito o remédio. E aí, em vez do remédio fazer um benefício, dependendo, gera um malefício. Não. Nós precisamos tomar o remédio em plena concordância com as exigências da bula. Qual é a bula nossa? É a igreja que nos ordena tomar o remédio. Para tomar o remédio tem algumas exigências e nós não podemos. Eu tomei um remédio muito bom na minha época da depressão, mas às vezes eu quero dar para a pessoa, porque veio tão bem para mim, mas eu não posso. Porque eu não sou médico. Eu não sou louco da cabeça de empurrar um remédio no outro e depois me tornar um culpado. Porque para mim surte um efeito, mas também para outra pessoa não. Mas eu falo, meu Deus, esse remédio foi tão bom para mim. Agora eu posso afirmar com total convicção que esse remédio, que é excelente para mim, que se chama Jesus Cristo, ele também é excelente para você. Esse eu posso afirmar. Toma, que vai te fazer bem. Vai te recuperar. Que vai trazer saúde de novo. Vai trazer vida. Ontem a primeira leitura de Ezequiel, né, que fala do templo. Só que agora
o Evangelho fala que aquele novo templo já não é mais construído com pedras, porque Jesus está falando do templo que é Ele mesmo. Agora é dele que vai jorrar uma água viva. E aonde essa água chegar, olha que forte, aonde essa água chegar, ela vai levar consigo saúde. Saúde, porque ela brota dessa fonte que é o altar de Deus. Então ela brota daqui e ela começa a se derramar pela igreja. E aonde ela chega, as árvores elas ficam frondosas, elas dão fruto mês a mês. Tudo que se planta próximo, colhe-se em abundância. Por quê? Porque brota dessa fonte. Já estava falando ali, o profeta Ezequiel, desse novo templo que nos seria apresentado, que era Jesus ressuscitado, o vitorioso, que se dá a nós como remédio. Igreja, saboreie. Igreja, aproveite. Aproveite, beba. Eu já quero antecipar, já disse para o Emanuel, hoje o padre vai fazer questão de expor Jesus sacramentado. Claro, vou passar no meio de vocês, mas por causa do Covid não pode tocar, então eu passo só andando, para ele chegar bem pertinho de você. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei qual é a sua angústia. Eu sei, por exemplo, porque o meu amigo Ricardo, lá de Matipó, tem pedido, padre, reza pelo Francisco Anísio. Um milagre. Deus pode fazer. Se Deus o quiser também para si, Deus vai o levá-lo. Mas não custa pedir, não custa insistir um pouquinho mais com Deus. E assim como ele pede pelo Francisco Anísio, você pode também, Jesus tem de compaixão. Talvez nem seja você hoje o leproso, a leprosa, mas seja alguém que você sabe que está com lepra, que não é a doença lepra, que está precisando desse socorro, está precisando de um grito para que nosso Senhor escute. E salve aquela pessoa, salve aquela outra pessoa. Vai ficando de pé. Nós estamos nesta campanha extraordinária do sangue de Jesus, orando pela nossa família. Mais uma vez nós queremos clamar esse sangue poderoso que jorra dessa fonte. Nós queremos pedir novamente a Ele que a graça dele venha em nosso auxílio. O Senhor já me fala ao coração de uma pessoa que tem uma alergia a qualquer tipo de desodorante com álcool. É colocar e desculpa a palavra, te infernizar por um tempo. Mas o Jesus, Ele está curando já a raiz dessa alergia, te libertando desse mal que te cerca. É espirrar o desodorante e você começa a sofrer, você nem usa mais, porque você sabe que será essa a consequência. Mas o Senhor já se antecipa em teu favor, Ele já vem em teu socorro. Levanta seus braços na presença dEle. Canta essa canção que temos cantado, que temos pedido a Ele esse socorro. Pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas, o inferno é derrotado. pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. O inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus,
o inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá. A vitória chegará. Nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus, a vitória chegará. A vitória chegará. Minha família está protegida, vai. A minha família está protegida. Declare na fé, vai. Pelo sangue de Jesus. Você em casa canta conosco. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Você aí em Milagre, Minas Gerais, canta, vai. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Solta a sua voz no Espírito, vai. Ora um pouco por essa causa que é minha, que é sua, que são as nossas famílias. Nós temos assumido juntos a mesma intenção de rezar pelas nossas famílias. A canção nova abraçou você. Você abraçou a canção nova. Nós nos unimos nesses 3 meses, nesse grande clamor pelas nossas famílias, pela salvação das nossas famílias. Deus, nós somos como os leprosos, gritando ao Senhor: Jesus Mestre, tem compaixão das nossas famílias, tem compaixão dos casamentos em crise, tem compaixão dos casamentos aonde o diabo tem tentado o tempo todo para que os casais se separem, tem jogado os filhos contra os pais, tem jogado os pais contra os filhos. Deus, tem compaixão das nossas casas. É o nosso clamor, é a nossa súplica. Vem socorro mais uma vez. A nós cabe clamar. O Senhor poderia muito bem resolver o problema da cidade de Jericó num único momento, mas o Senhor exigiu 7 dias. O Senhor poderia muito bem resolver o problema das nossas famílias num único momento oracional, mas o Senhor está nos dando 3 meses. E nós queremos fazer jus a esses 3 meses, desse clamor, Deus, dessa súplica insistente. Vá salvando, vá salvando adolescentes que se levantaram contra os pais, adolescentes que têm defendido ideologias, ideias contrárias à religião, à fé dos pais, adolescentes que têm enfrentado papai e mamãe para querer viver aquilo que eles acham que é correto, que é certo. Deus, salva os nossos adolescentes.
Você que tem filho, filha, adolescente, mamãe e papai, agora nesse exato momento que nosso Senhor coloca no meu coração este impulso de rezar por eles, levanta mais alto os seus braços, traz eles agora diante do Senhor e peça ao Todo-Poderoso a graça de livrar teu filho, de livrar tua filha da boca do leão que tem tentado tragá-los, devorá-los. Ora por eles neste momento, papai, mamãe, amando teu filho, a tua filha. Não dê teu filho de graça, tua filha de graça para Satanás. Eles não foram selados com o selo de Satanás. Sobre eles há um selo que se chama Espírito Santo. Há uma pertença, eles foram marcados com esta marca que o inferno reconhece, e porque reconhece, tem tentado levá-los para si. Ora pelo teu filho, vovó, pelo teu neto que é adolescente, vovó, vovô. Ai, Padre, eu não sei mais. Cada hora que passa ele fica mais difícil. Ele tem me enfrentado, ele tem batido de frente comigo. Não é ele, filho, não é ela, filha. É a força que tem tentado dividi-los a partir dele, a partir dela. Por isso ora a Deus, ora a Jesus. Mestre, tem compaixão, tem misericórdia, tem misericórdia. Salva, salva, salva. Cura a lepra causada pela internet, cura a lepra causada pelas redes sociais, cura a lepra apresentada por apresentadores que têm ideias contrárias à fé, contrárias à religião. Deus, cura a lepra da mente, das ideias distorcidas. Nós estamos clamando hoje, estamos suplicando hoje, de uma maneira toda particular, pelos nossos adolescentes. Vem em socorro, Deus. Vem em socorro, Deus. Meninos e meninas imaturos, mas que pela imaturidade têm sido levados às mais dolorosas experiências. Nós estamos clamando, Senhor. Meninos e meninas que cresceram em torno do altar de Deus, que foram coroinhas, que foram acólitos e que hoje se rebelaram contra a fé, contra a religião. Nós estamos clamando, Deus. Sangue de Jesus, salva nesse momento. Seja derramado nesse momento. O Suri mandala la bala mandule mandule. Sola basura. Sola basura mandala la rabasuris. Olá, O Senhor está tocando uma pessoa e você já está no estágio bem avançado da doença. Inclusive os médicos já te deram um prazo de vida, mas o Senhor está alcançando você, e pelo poder do sangue de Jesus, você será totalmente curado da AIDS. aleluia, glória a Deus. O Senhor me fala de uma pessoa que tem a perna esquerda já condenada. A sua perna esquerda está como que necrosada. Mas eu não sei, um milagre está sendo efetivado agora sobre a sua perna esquerda. Glórias a ti, Jesus. Bendito seja, Senhor. Salva as nossas famílias. Salva as nossas famílias. Salva os nossos matrimônios. Matrimônios abalados. Abalados. Salva, Jesus.
Pessoas que estão assistindo a Canção Nova pela primeira vez. Pessoas que não nos conheciam, que acabaram de sintonizar, que estão até mesmo duvidosos. São católicos, somos católicos, apostólicos romanos, amamos o Papa, amamos Nossa Senhora. O Senhor está alcançando inúmeras pessoas hoje. Uma mulher que está sintonizando pela primeira vez. Você tem um problema muito sério no bico do seu seio esquerdo. É ferido. Você tem que constantemente fazer curativos. E Nosso Senhor agora está socorrendo você, filha, salvando você. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando um homem chamado José Manuel da Silva Rocha. Você diz ao Senhor: a minha doença não tem cura. Mas o Senhor hoje te chama pelo nome para te dizer que para Ele nada é impossível. A imagem de uma garganta, como se tivesse apodrecido, de um homem. Até a sua voz, por causa deste câncer, você praticamente a perdeu. Mas você pedia esta graça ao Senhor. Mais uma chance, era isso que você dizia. Mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance, Senhor. O Senhor escutou o teu clamor. E o Senhor está mudando a sentença. O Senhor está mudando a sentença. Uma pessoa traz um tampão no olho direito. Você fez uma cirurgia numa tentativa de restaurar sua visão, recuperar. E em vez de melhorar, piorou. E há risco de você perder totalmente a visão direita. E Nosso Senhor agora está vindo em teu socorro. Há uma restituição plena do teu olho. A salvação chega a você. Canta: a minha família está protegida. Vai. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Quero falar a uma mamãe que fez o exame do pezinho do seu bebê e vocês entraram em desespero a partir do resultado do laudo médico. Mas Nosso Senhor viu o desespero de vocês, está mudando a sentença que pesava sobre o bebê de vocês. O Senhor está revertendo o quadro. Obrigado, Senhor.